Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Estou de volta, eu sou o Fábio, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do nosso programa Entendes o que estás lendo? Um momento de reflexão bíblica, de aprendizado da Palavra de Deus. Vocês que sempre nos acompanham aí, ou se porventura está chegando pela primeira vez, vários lugares do Brasil e do mundo, amantes, apaixonados pela Palavra de Deus, assim como eu, estão aí de volta, né? Que legal, bom ter vocês aí conosco. E qualquer dia eu vou compartilhar com vocês como que a palavra de Deus se tornou algo tão apaixonante para mim, assim, quando eu ainda pequeno li a palavra, meu avô me convidava a ler a Bíblia para ele, eu fui pegando gosto pelaquilo. Um dia a gente conta essa história. Beleza? Vamos lá, hoje a gente vai continuar falando de Moisés, hoje a gente tá numa série em Êxodo, né? Hoje o capítulo 2, a parte 2, episódio 168, terceira temporada. Vamos lá ver mais um pouquinho desse Moisés. Que personagem fantástico. Não é à toa que tantos povos do Oriente veneram a sua figura, admiram, né? A figura de Moisés, esse grande patriarca aqui, esse grande legislador, enfim, tantos nomes para ele. Vamos lá então. Hebreus capítulo 11, do versículo 24 ao 27 diz assim: pela fé, Moisés, quando chegou à idade adulta, né, recusou-se a ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes, etc, etc. Duas opiniões nós podemos tirar desse episódio. Primeiro, depois que Moisés ele cresce, ele começou a pensar por si mesmo e ver as coisas com seus próprios olhos. Ele nunca havia sentido antes a necessidade de decidir definitivamente se seria hebreu ou egípcio. Ele não tinha visto da mesma forma a impossibilidade de manter uma espécie de conexão com ambos, simpatizando com os hebreus, mas desfrutando dos prazeres do Egito. Agora veio despertar. Ele agora pode ser hebreu ou egípcio. Ele não pode mais ser ambos, ele tem que fazer uma escolha. Até esse momento a escolha poderia ser adiada, mas não mais a partir de agora. O cristão parece estar em uma situação semelhante à de Moisés. A amizade do mundo, como diz Tiago, é inimizade com Deus. A contrariedade total e absoluta entre o que está no mundo e o amor do Pai é manifesta além de qualquer dúvida. Então, vem a necessidade de escolha. Deus ou a criatura? Cristo ou o mundo que o crucificou? O povo de Deus ou a amizade de quem o escarnece e despreza? Veja como podemos entender a situação de Moisés. Devemos ver como uma vitória sobre o mundo. Moisés conhecia suas vantagens na corte do faraó e sem dúvida sentia todo o valor delas. O Egito era para ele um mundo. Isso representou para sua mente riqueza, posição, facilidade, luxo, perspectivas mundanas brilhantes, uma esfera compatível com ele, como um homem que tinha gosto pelos estudos. Lá tinha tudo o que ele gostava. E tudo isso ele entregou voluntariamente para seguir o chamado do dever. E não somos nós, como cristãos, chamados também à rejeição do mundo? Não devemos renunciar ao mundo, descartar as vantagens mundanas? É a renúncia total. No que diz respeito ao uso para fins egoístas ou prazer egoísta, sua comodidade, seus prazeres, suas posses, em total autoentrega a Cristo e ao dever. No entanto, quantos não enfrentam rejeição a serviço do Salvador? Isso requer coragem para enfrentar, para encontrar a crucificação moral envolvida em ser desprezado pelo mundo.
Os motivos determinantes para a escolha de Moisés foram o patriotismo. Esse povo era seu povo, seu sangue ferveu de indignação com as injustiças que eles estavam sofrendo. A humanidade, havia nele aquela nobreza da natureza que, além de tender a simpatizar com os oprimidos, se revolta contra tudo que é egoísta e cruel. E essa nobreza foi despertada nele ao ver o estado de seus parentes e compará-lo com o seu próprio. Esta era a sua fé. A fé o salvou de se contentar em ser ocioso e inútil e deu-lhe zelo e coragem para desempenhar o papel de um homem, de um herói, na libertação de seu povo. Deixaremos de ter uma visão correta da conduta de Moisés se não adotarmos uma fé adequada. Moisés sabia algo sobre a história de seu povo. Ele sabia que eles conheciam, que eles eram o povo de Deus. Ele conhecia os pactos e promessas. Ele sabia de suas esperanças. E foi isso que mais pesou nele ao lançar sua sorte entre eles. E o habilitou a considerar seu opróbrio as maiores riquezas do que todos os tesouros do Egito. A sua fé era uma fé em Deus. Ele acreditava no Deus de seus pais e, na verdade, certeza de sua promessa. Moisés tinha fé na grandeza espiritual de sua nação. Ele viu nesses hebreus cobertos de suor, pisoteados como escravos, aflitos como eles estavam, o povo de Deus. Quão grande foi a recompensa de Moisés, ainda nessa vida. Ele era mais feliz como perseguido e desprezado adorador de Jeová, o parente declarado dos escravos, do que como filho da filha de Faraó, e o admirado proficiente em toda a sabedoria egípcia. Ele se sentia mais rico, despojado dos tesouros do Egito. Ele sentia-se mais feliz, divorciado dos prazeres do pecado. Ele sentia-se mais livre e reduzido à escravidão de seus conterrâneos. Era mais rico, porque enriquecido com os tesouros da graça. Mais feliz, porque abençoado com os sorrisos de uma consciência aprovada. Mais livre, porque emancipado da liberdade dos filhos de Deus. Mas a recompensa eterna foi a maior de todas. Um vislumbre disso no glorioso reaparecimento de Moisés lá na montanha da transfiguração com Jesus. Nós devemos certamente atribuir a morte daquele egípcio ali não a inspiração divina de Moisés, não, mas uma impetuosidade natural do caráter dele. Nesse estágio aqui, Moisés tinha zelo. Se você puder, leia o capítulo 2 com calma, em silêncio e oração, e depois escute a nossa explicação para você entender tudo que nós estamos falando aqui. Então Moisés tinha zelo, mas sem conhecimento. Seu coração ardeu de indignação com as injustiças que seus irmãos sofriam. Ele desejava ser o seu libertador. Algo lhe disse que Deus por sua mão os livraria, mas ele não sabia como proceder. Seus planos não haviam tomado uma forma definida. Não houve uma revelação, talvez uma não fosse esperada por ele. Assim ele agiu por impulso e desferiu o golpe que matou o egípcio, mas não prestou nenhum serviço à causa que tinha no coração. Que ele não agiu com clareza moral é manifesto pela perturbação com que ele cometeu a ação e por sua tentativa subsequente de esconder os vestígios do seu ato. Completou seu desconforto quando no dia seguinte soube que o feito era conhecido e que seus irmãos, em vez de acolherem ele, estavam dispostos até a entregá-lo. Ele havia se envolvido em um assassinato. Ele plantou as sementes de problemas posteriores. No entanto, ele não tinha ganhado nada com isso. Como é verdade, que a violência raramente vai levar a algum resultado feliz. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Uma exibição de violência de nossa parte é um péssimo preparo para interferir nas brigas dos outros. Aquele que faz o mal raramente deixará de nos lembrar disso. Aprenda algumas lições preciosas com essa narrativa. Quanto ao caráter de Moisés, como todo homem de natureza verdadeira, poderosa, amorosa, era capaz de uma raiva veemente e ardente. Ele era um homem de grande impetuosidade natural.
Isso lança luz sobre o pecado de Meribá lá, quando Moisés se ira e bate na rocha. O lado mais santo da mesma disposição é visto na raiva com que ele quebrou as tábuas da lei, lá no Êxodo 32:19. Também ilumina sua mansidão e nos ensina a distinguir a mansidão da mera placabilidade e amabilidade naturais. Moisés foi famoso pela mansidão. Não foi um dom da natureza, mas fruto de paixões naturalmente fortes, conquistadas e controladas, de longa e estudada alta repreensão. Deus modificou esse caráter de Moisés lá no deserto. O zelo não santificado, ele leva a uma ação precipitada, desgovernada, agindo por impulso. Não é treinado para suportar e esperar, não pode aguardar o tempo de Deus e nem seguir os caminhos de Deus. Um zelo impuro, impróprio para o serviço de Deus, dependendo mais de si mesmo. Ele pega os eventos em suas próprias mãos. Portanto, Moisés é enviado a Midian para passar 40 anos onde ele aprendeu humildade, paciência e autocontrole. Ele tem que aprender que a obra não é sua, mas de Deus, e que somente Deus pode realizá-la. Ao conduzir Moisés a Midian, provavelmente atrasou a hora da libertação de Israel. Em certo sentido, ele não sofreu, sua vida não se tornou amarga, com dura servidão em pó e tijolo, em toda forma de serviço no campo. Não. Nenhum capataz jamais o feriu. E ainda em outro sentido, ele sofreu talvez ainda mais do que qualquer um dos israelitas. Há fardos do espírito que produzem gemidos e prostração muito piores do que os de qualquer labuta corporal. Há uma laceração do coração mais dolorosa, mais difícil de curar do que qualquer ferimento físico, corporal. Moisés sentiu as tristezas de Israel como se fossem suas. Em todas as suas aflições ele foi afligido. Nenhum deles sofreu mais com o senso da injustiça com que foram tratados do que ele. Encontramos esse sentimento em sua expressão mais pura, mais operativa e mais valiosa em Jesus, aquele que não conheceu pecado, nenhum pensamento contaminador, nenhuma tortura de consciência por seus próprios erros, e ainda assim veio a sentir tão profundamente a miséria e o desamparo de um mundo decaído, que desceu ele para a sua libertação, tendo um senso mais aguçado de suas calamidades do que o mais observador e meditativo de seus próprios filhos. É uma grande coisa ter esses elementos de sofrimento vicário em nossos corações, pois quanto mais temos, mais somos capazes de seguir a Jesus no serviço ao nosso próximo necessitado. Moisés tinha esse elemento, os profetas o tinham, Paulo tinha, todo apóstolo e evangelista verdadeiro e bem-sucedido tem. Esse elemento de sofrimento na raiz de algumas das vidas mais nobres e úteis tem existido de todas as épocas. E não menos importante nos tempos modernos. Esse é fantástico. Esse personagem Moisés, ele vai acompanhar a gente por todo esse livro de Êxodo até o finalzinho. E a gente vai aprender muita coisa com Moisés. Eu te espero. Veja os primeiros episódios, continue. A gente vai voltar no próximo episódio para continuar aprendendo mais com Moisés. Beleza? Deus abençoe. E a gente tem um encontro marcado em breve para a gente continuar estudando a palavra de Deus juntinhos. Beleza? Até breve. Tchau, tchau.